O teu corpo não queria, mas você venceu o teu corpo. E assim em relação ao pecado. O que eu quero? Pecar e sentir um pouquinho de prazer e perder a presença de Deus, ou eu quero permanecer na presença de Deus? É uma decisão. Amém? Irmão, se lê para a gente rapidamente, por favor. 1 João, capítulo 4, verso 3, né? Do 1 ao 3, por favor. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está indo. Então, veja bem, muito obrigada por uma coisa assim. A gente tem que saber, a gente saber se uma pessoa é de Deus ou não é, a gente tem que ver os frutos que essa pessoa tem na vida. Tem mansidão, tem humildade, é honesto. Né? Não adianta que eu pregar, se eu não vivo nada daquilo que eu ensino. Então a gente tem que tomar cuidado e estar atento, porque hoje existe de tudo. E a gente vê coisas absurdas, irmãos, em todos os lugares. Aqui no Brasil, na internet, na televisão. Então, vamos examinar tudo e reter aquilo que é bom. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem um versículo que eu acho muito lindo, está lá em Malaquias 3, né? Que no dia da adversidade, o Senhor nos fará algo maravilhoso para aqueles que são fiéis a Deus, que vale a pena realmente servir a Jesus. Olha, o que vai acontecer com quem serve a Deus, quem guarda a palavra de Deus, rapidamente. Então aqueles que temem ao Senhor, cada um fala para o seu companheiro, o Senhor atenta e ouve. Irmãos, o Senhor, se você ama a Deus, e se você está se esforçando para cumprir a palavra de Deus de acordo com a doutrina bíblica, olha o que vai acontecer na sua vida. O Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele. O trabalho que nós fazemos para Deus, se é por amor, o Senhor vai nos recompensar, Marcelino. Pode ter certeza disso. Há um memorial diante de Deus. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Sabe o que mais vai acontecer? E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei. Deus nos poupa de sofrimentos, irmãos, e muitos, muitos. Como um homem poupa seu filho. Não tem ninguém nesse mundo que a gente ame mais do que um filho, e que a gente queira poupar mais o sofrimento do que o filho. É assim que Deus vai nos poupar. Que o serve. E tem mais. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é a diferença. Malaquias 3, 16 ao 18. Eu amo esse versículo. Atitudes em relação à sã doutrina. Fidelidade a Deus. Quando confessamos Jesus diante dos homens, Ele nos confessa diante do Pai. 2. Discernir os enganos e sutilezas. Paulo adverte, examinai tudo, repreende o bem. O cristão não pode deixar-se levar pelos sinais e manifestações sobrenaturais, sem antes ter a certeza de que a sua origem é divina. Se alguém chegar aqui e descer fogo, vamos orar, vamos pedir para Deus. Se a gente estiver realmente conhecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai discernir no nosso coração se aquilo é realmente Deus ou não é. Hoje em dia, infelizmente, existe um mito. Veja bem, irmãos, eu sou pentecostal, sou batizado com o Espírito Santo. Às vezes eu falo as coisas e tenho medo das pessoas mal interpretarem o que eu falo.
Mas hoje em dia, às vezes, a gente vê muita gente querendo barulho. Não, tem que sapatear, tem que pular, tem que correr, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o que você aprendeu da palavra de Deus? O que você guardou realmente da palavra de Deus? Tudo isso é maravilhoso desde que você tenha conteúdo da palavra de Deus para enfrentar, sair aí na rua e enfrentar o mundo. Ser abençoado e ser bênção na vida de outras pessoas. Porque se você só age pela tua emoção, mas não faz o seu culto racional, que é com a sua mente que você está aprendendo as coisas, isso não tem valor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui nos Estados Unidos o povo ainda é um pouco mais tranquilo, mas no Brasil a gente vê algumas coisas. Tem que tomar cuidado, né? E a pessoa às vezes não sabe um versículo da Bíblia sequer. Ok. Plenitude de vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus veio para nos dar vida. No físico, a palavra de Deus cura, irmãos. Vocês sabiam disso? Eu não achei esse versículo, mas tem um versículo que fala que a palavra de Deus cura. E cura mesmo, porque eu já tive um exemplo, eu já tive uma experiência com isso. A nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e a nossa vida mental. Para acabar, eu quero ler com os irmãos, rapidamente, em Êxodo 5. Eu confundi aqui, eu coloquei esse. Do Velho Testamento, desculpa, os 10 mandamentos. Está em Êxodo ou em Deuteronômio? Me perdoe. Êxodo 20, Êxodo 20. Êxodo 20, né? Obrigada, irmãos. Eu fiz uma. É isso mesmo, me perdoe. Eu estava pensando que tem também em Deuteronômio. Olha, vamos ler aí algumas coisas, tá? Sobre os 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem muita gente hoje falando o nome de Deus para tudo. Pecado, erro. Tem muita gente usando o sangue de Jesus. Irmãos, o sangue de Jesus é para purificação de pecados, tá? Depois, fala para honrar o pai e a mãe. Mas a palavra de Deus vai mais além no Novo Testamento. Honrai uns aos outros. Honrar é respeitar, é valorizar as pessoas. Tá? Então, quando nós não respeitamos e quando nós não valorizamos o nosso próximo, nós estamos pecando. Tem até um versículo 13 de Romanos que fala assim, né? De honra. Aqui tem honra. Nós temos que honrar a todos. Não é só ao pai, à mãe, ao pastor, mas a todas as pessoas. É bíblico isso. Não matarás. Aí tem gente, a maioria das pessoas fala assim, mas eu não mato ninguém. Você talvez não mate fisicamente, mas está matando espiritualmente quando você fala mal do seu irmão, quando você prejudica o seu irmão no trabalho. Não está matando o corpo, mas está matando a alma, as emoções, está matando o seu irmão espiritualmente, é pecado. Não adulterarás. Aí vem na cabeça da pessoa só ter uma relação sexual extraconjugal, fora do casamento. Mas você está adulterando as horas que você trabalha. Você trabalha 19h30, põe 20 horas lá. Você trabalha num lugar que tem balança, chega o teu amigo, eu vou te dar um chorinho, mas o mercado não é teu. Isso é adulterar, irmãos. Verdade. Está errando, tá? Não furtarás. Mas eu não roubo de ninguém. Sabe o que Malaquias fala? Quando nós não damos o dízimo, está roubando a Deus. Tem tanta gente roubando a Deus. Está escrito em Malaquias. Vai lá, capítulo 3.